Tá bom. Pessoal, deixa eu vou fazer uma introdução rápida da André, depois ela vai se apresentar para vocês, tá? André, estava tentando lembrar hoje que dia que eu te conheci, aonde foi, tá? Você não sabe. Faz tempo. Em 2006, pessoal, eu era aluno de doutorado do professor Chris Meyer e no último minuto a gente descobriu que tinha um congresso que chamava Low Back Pain Forum in Primary Care e o Chris nunca sabia que existia esse evento. A gente mandou um e-mail para a organização e falou assim, a gente não pode mandar uns resumos fora de hora e tudo. Eles aceitaram, a gente mandou os resumos, vários resumos foram aprovados. E eu vi a Andréia, eu vi você, Andréia, apresentando numa plenária, que se eu não me engano, foi em Amsterdã esse congresso. E aí, falou assim, Andrea Furlan, from Canada, blá, blá, blá e tal. Não tem conexão, nada, né? Eu não conectei nada. Lá no finalzinho, eu nunca vou lembrar qual palavra que foi, lá no finalzinho teve uma pronúncia que te confessou. Assim, eu falei assim, gente, Andréia Furlan, ela tem um sotaque ali por trás, mas foi muito discreto. Eu falei, ela é brasileira. Aí eu te perguntei assim, ela é brasileira e tudo? Aí falou, ela é brasileira. Eu falei, que legal. E a Andréia, pessoal, é mais um desses vários, diversos brasileiros que estão no exterior há décadas, fazendo um puta trabalho legal, e muitas pessoas não sabem que ela existe, entendeu? Porque eu acho que ninguém te identifica como brasileira, né, Andréia? Na maioria, pelo menos assim, eu não percebia isso. Sei lá, o pessoal, o meu sotaque aqui, o pessoal pensa que eu sou de Quebec, que eu falo francês. Entendi, que legal. E aí, assim, eu venho acompanhando o trabalho da Andréia desde 2006, né? Eu era iniciante em pesquisa ainda, e depois a gente foi ficando mais próximo, né? Acho que depois a gente ser brasileiro nos eventos, né? A gente foi fazendo coisas sempre nos bate-papos, nos coquetéis de eventos e tudo, né, Andréia? E é muito legal ter você. E quem teve a ideia de te convidar foi a Lucila, minha esposa. Eu falei, pô, a gente podia fazer um negócio legal de revisão temática. A Lu falou assim, pô, mandar mensagem para a Andréia. Aí, tipo, uma semana atrás, eu falei, não vai ter a menor chance de dar certo. E deu, que legal. Andréia, se apresente para o pessoal. Tem uma galera aqui que talvez não saiba de fato quem você é, o que você faz. Acho que eles vão gostar. É claro. Primeiro, um prazer estar aqui, viu, Léo? Eu gosto muito de você, admiro o seu trabalho, acompanho você no Instagram e acho muito legal que você posta. Eu não sei onde você arruma tanto tempo para postar tanta coisa. Mas é muito legal o serviço que você está fazendo, viu? Muito legal. Legal, obrigado. Eu sou brasileira, bem brasileira, né? Uhum. Eu fiz medicina na USP, me formei em 1992, bastante tempo. Aí eu fiz residência de fisiatria na USP, no Hospital das Clínicas. Tá. Aí logo depois eu vim para o Canadá, já faz 23 anos que eu estou no Canadá. Aí, você foi para o Canadá para clinicar como fisiatra ou não? A ideia já era pesquisa? Não, nenhuma nem outra. Eu vim por causa do meu marido. Ah. Eu falei para ele que ia falar dele, ele está aqui. Não, o meu marido, logo que eu acabei a residência, ele tinha assim, um sonho assim, de a gente sair do Brasil para ver como que era e tentar, né? E eu tinha acabado a residência, então antes de começar a minha carreira no Brasil, foi a época certinha, porque depois que você se estabelece no Brasil fica difícil, né? Sim. Aí a gente veio, ele como é da área de TI, conseguiu o visto da imigração muito rápido, e aí a gente veio. Aí quando eu cheguei aqui em Toronto, não conhecia ninguém, não podia clinicar. O meu primeiro emprego foi como coordenadora do Cochrane Back Review Group, porque o professor Alf Nackinson e a Claire Bombardier me conheciam e eles me deram um emprego como aquele emprego daquela pessoa que é a coordenadora, a secretária do grupo, né? Mas eu adorei, porque eu ficava em contato com a medicina, com os melhores pesquisadores do mundo. Comecei a ler, eu encontrava gente que eu tinha lido os livros, né, no Brasil. Então, era assim, eu estava usando o meu conhecimento médico e trabalhando com a Cochrane. Tá, que legal. E o Nackinson, ele é canadense? Não, ele era da Suécia. Ele é um ortopedista e ele é assim, o papa da dor lombar naquela época, né? E ele e a Claire Bombardier que fundaram o grupo da Cochrane. Tá. E aí eles me contaram, eu estava bem no comecinho do grupo da Cochrane, e eles me deram o primeiro emprego aqui no Canadá. Que legal, caramba. Então você está na Cochrane há 20 e tantos anos. 23. Uau. Eu cheguei aqui em dezembro de 97, comecei a trabalhar na Cochrane em janeiro de 98. Uau! E foi do nada, assim? Você foi procurar e aí tinha esse trabalho? Não, não foi. Na verdade, ele tinha ido para o professor Nackinson tinha ido para um congresso de lombalgia no Brasil. Tá. E do Instituto de Ortopedia, há um ano antes de eu emigrar para o Canadá.
E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, eu tô indo pro Canadá, você conhece alguém lá? Ele falou, claro que eu conheço, eu vou te dar um emprego lá. Que legal. É. Andréia, é maluco esse negócio de congresso, né? Assim, eu falo que para os meus alunos, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem excelentes congressos. É muito raro ter um congresso em que você chega lá tem pessoas incríveis na sua frente, né? E eu sempre tento levar os meus moleques tudo para o exterior e tudo, porque eu falo assim, o congresso, acho que vem da palavra congregar, né? Conversar com as pessoas. Não interessa muito o conteúdo, o que interessa é esse papo aqui, O corredor. que vira emprego, que vira amizade, que vira paper, vira colaboração, vira grant, vira tudo, né? Isso que você falou assim, eu fui num lugar em que as pessoas, eu lia o que eles escreviam. Quando eu fui no primeiro Lawback Tem Fora, em 2006, quando eu tive exatamente essa impressão. Eu falei assim, olha, o Maurits Van Tuder aperta a mão das pessoas, sabe? Essas coisas muito loucas, assim, né? É de verdade, né? De carne e osso. É de verdade, eles conversam. E mais, né? Os grandes pesquisadores, eu lamento que não tem muito acesso às pessoas, eles têm interesse em conhecer a gente. Então, quando eu era muito júnior ainda, eu percebia que falava assim, você é aluno do Chris? E o cara queria saber de onde você era, a sua origem, o que você está fazendo. Eu sempre achei muito generoso. E a minha impressão pessoal, não sei se é a sua, é que quanto mais top o cara é, mais generoso ele é. Acho que Mais sim, ele aperta a mão. A gente tem a impressão que as pessoas que chegaram lá em cima são arrogantes, né? Não querem se importar com quem é... E tem alguns que são. Eu acho que tem algumas pessoas que geralmente sobem na cabeça e a pessoa não quer mesmo falar com quem está lá embaixo, né? Mas a maioria não. Eu acho que a maioria quer compartilhar o que aprendeu, quer dar lição de vida, quer mentor alguém, né? Então, achando a pessoa certa, eu acho que abre muitas portas para você. Legal. Andréia, vamos começar assim. A ideia da live de hoje é bem para conversar com pessoas que talvez tenham experiência em pesquisa, mas tem pessoas que não entendem muito bem. Então, aqui na minha página, eu fiquei lembrando que a última vez que a gente contou foi em Quebec, ano passado, e lá eu falei assim, eu tenho um Instagram com 15 mil pessoas, agora eu tenho um Instagram com 48 mil pessoas. Entra gente nova todo dia, interessada em pesquisa, o que me dá uma baita alegria. Fala assim, pô, os brasileiros estão querendo entender pesquisa. E eu sou o maior puxa-saco da colaboração Cochrane. Eu falo assim, se você não sabe o que você vai ler, essa sempre é a minha coisa. Eu falo assim, eu não sei por onde começar. Onde eu começo a ler, qual é o primeiro texto que eu pego? Eu falo assim, cara, não quer errar? Vai na Cochrane. Vai na Cochrane, pega uma Semantic Review. Se ele for fisioterapeuta, que é da minha área, eu falo assim, vai lá na Pedro e pega um trial nota 7 para cima. Aí você botou um baita de um filtro que você... Pode ter alguma coisa não muito boa nessas duas coisas que eu coloquei? Pode, mas é improvável. Então, assim, eu queria que se você, com tudo que você sabe de Cochrane, conta pra gente o que é a colaboração Cochrane, como que funciona, qual que é a organização. Você falou que é do Back and Neck Group, eu não sei se todo mundo sabe a divisão de grupos, etc. Fica à vontade. Tá bom. Aí você me fala quando for para parar, você me dá um sinal. Tá. Chega. Deixa comigo. Então, a Cochrane Collaboration, ela foi fundada pelo Cochrane, né? O Art Cochrane, que é a veio do nome dele, ele era um obstetra na Inglaterra. E começou porque ele estava indignado de que existiam estudos randomizados, mas ninguém estava pondo esses estudos randomizados juntos, não tinha um banco de dados. Na verdade, ele queria criar um banco de dados de estudos randomizados na área de obstetrícia. Inclusive, o símbolo da Cochrane foi uma análise que foi feita nessa área de obstetrícia, né? E então, o que acontece? Quando ele começou a colocar isso, ele falou assim, bom, alguém precisa agora ler esses artigos. E aí começaram a fazer revisões dos artigos e começaram a ver que quando você põe os artigos juntos e consegue fazer uma meta-análise, que é um método estatístico, combinando os estudos, mas nem sempre uma revisão sistemática da Cochrane precisa ter meta-análise, que é aquela combinação estatística, né? É só o fato de você colocar os estudos randomizados, avaliar a qualidade, resumir, mas fazer isso de uma maneira sistemática, com métodos. Você consegue ter uma conclusão que você não conseguiria só lendo 1 ou 2 artigos, porque de repente você vai ler 1 ou 2 estudos randomizados, mas só quando você procura todos e você fala, mas eu achei que só tinha 2, mas aí você descobre que tem 20. Então aí você vê tudo, você põe tudo junto, então você tem uma ideia global do que está acontecendo.
Aí começou a Cochrane. E a Cochrane começou com esse grupo, então. E aí começaram a vir outras pessoas. Falaram, e no meu tópico, na minha área, começaram a formar. O Alf Natkinson conheceu o Art Cochrane. Então ele falou, vamos fazer um grupo para dor lombar, dor no pescoço. E aí, o que acontece? A Cochrane foi desenvolvendo, no começo não existiam assim, muitos métodos como fazer revisão sistemática. Ninguém sabia que você poderia ter métodos para fazer isso. E começou a ver, a minha tese de doutorado foi sobre métodos para fazer revisões para Cochrane. Por isso que eu estava apresentando lá em Amsterdã. Entendi. Entendeu? Então, assim... André, desculpa, você fez o seu doutorado já no Canadá ou você fez o doutorado no Brasil? No Canadá. Porque quando eu vim... Com a Claire. Oi? Foi com o grupo da Claire Bombardier que você fez? Ela foi minha supervisora. Ai, que barato. Porque quando eu cheguei aqui, Léo, no Canadá, eu não podia praticar medicina. Então, eu tinha que assim, jogar tudo para cima, né? Tudo que eu tinha feito. E a Claire Bombardier, ela falou assim, olha, você tem jeito para pesquisa, você gosta de trabalhar com a Cochrane, por que você não faz mestrado? Aí, doutorado. Aí, depois que eu fiz o doutorado, o pessoal da fisiatria falou assim, por que você não vem trabalhar com a gente? Aí me deram a licença para praticar medicina aqui. Então, agora eu sou professora associada no departamento de medicina. Eu vejo pacientes com dor crônica, tem uma clínica de dor no hospital. E continuo trabalhando com a Cochrane agora part-time, né? E vejo pacientes e faço pesquisa e aí por aí vai. Entendi, que legal. Da Cochrane, os métodos da Cochrane. Então, o que aconteceu? A Cochrane Collaboration acabou sendo uma organização internacional que avançou muito os métodos de como fazer revisões sistemáticas. E acho que essa é uma das contribuições mais fortes da Cochrane. E aí, existe uma série de artigos que mostram que revisões Cochrane, na média, são melhores que não Cochrane, né? Se você comparar uma com a outra. E a razão disso são esses métodos que são feitos por pessoas talvez mais qualificadas. Não é só isso. Tem muita diferença. Tem os métodos, as pessoas agora... E conforme os anos foram passando, esses métodos foram modificando. E agora a Cochrane tem bem mais rígida de como fazer as revisões. Tem os Messier Criteria, que é critérios bem metodológicos, tem que seguir aquilo, tintim por tintim, como uma receitinha de bolo mesmo, né? Mas eu acho que a maior diferença, Léo, entre uma revisão que é feita fora da Cochrane e uma revisão dentro da Cochrane é o seguinte. Para você fazer uma revisão da Cochrane, você precisa primeiro registrar o seu título. Você fala assim, é isso que eu vou querer fazer, esse tópico. Aí, eles vão checar no mundo inteiro se tem alguém fazendo aquele tópico para não ter duplicação. Aí, aprovam o título. Aí, você tem que submeter um protocolo, como vai ser os métodos que você vai fazer. Aí, vai ter a comissão, a gente avalia o protocolo. Então, você não tem autorização para começar a fazer a revisão enquanto seu protocolo não passar por todos os aprovações. Então, eu acho que e aí você trabalha, conforme você vai começando a fazer a revisão, você vai trabalhando com o grupo, com os editores mesmo, comigo, com as pessoas. E essa mentorship, né, que eu já esqueci as coisas, né? Mentoria mesmo. Mentoria mesmo, né? Vai ajudando a qualidade daquele produto. Então, você já sabe, quando você manda a Cochrane Review tá pronta, já passou por toda uma etapa, né, de longo. Isso. Então, já é diferente de se você mandar para um jornal, você faz a sua cabeça, manda para o jornal só vê o produto final, ele aprova. Concordo. Andréia, e aqui, quando eu submeti... Engraçado, a minha primeira Cochrane Review foi produto de uma generosidade de um amigo em comum que a gente tem, que é o Raymond Ostello. E foi muito legal. Assim, eu acho que os brasileiros, eles adoram abraçar qualquer coisa que passe boa na frente deles e ele acha que ele dá conta de tudo. Eu sou um desses. Aí uma vez eu estava com o Chris me chamou lá na Austrália e falou assim, vem um cara aí da Holanda, ele quer ele falou assim, ele quer um peão de obra, um research assistant, para rodar uma Cochrane com ele em 2 meses. Você quer? Eu nem pensei em 2 meses. Eu falei, eu quero. E aí eu entrei na primeira atualização da Cochrane Review de cirurgia pós fusão vertebral, spinal fusion e tal, disc surgery, na verdade. E aí foi muito legal, porque eu lembro, olha só que engraçado, aí eu já não lembro, foi entre 2005 e 2009, foi quando eu fiz meu doutorado, que o Raymond trouxe as buscas impressas em papel.
Ah, é. É engraçado, né, cara? Hoje a gente usa softwares e tal. No curso eu até falo, quando eu dou curso de revisão sistemática, eu falo, ó, você pode até imprimir se você quiser, não tem nenhum pecado. Não é a estratégia mais high-tech do mundo, mas a minha primeira Cochrane Review, o Raymond trouxe um cramalhão de papel e falou assim, ó, é o seguinte, você vai lendo título por título aqui, nós temos que achar esse critério de elegibilidade. E eu tive o privilégio de ter um mentor super experiente sentado na cadeira comigo por 60 dias consecutivos. E ali eu entrei, entendeu? Então, assim, a minha primeira Cochrane Review, ele, de novo, ele foi super gente boa, me colocou de segundo autor e tal, a gente fechou tudo, publicamos a revisão. Depois eu não sabia que ela republicava na Spine, então eu falei, putz, eu publiquei um, ganhei uma Spine de presente e tudo. Mas onde eu queria chegar ao ponto é o seguinte, depois eu virei autor Cochrane, eu mesmo pedi meus títulos e tudo, nosso grupo de pesquisa todo, se eu não estou enganado, nós conduzimos acho que 9 revisões Cochrane ao mesmo tempo. De vários fatores, inclusive fora do Beck Neck Group. Mas no Beck Neck Group, vê se eu estou errado, vocês prestam muita atenção no time de revisores que vai conduzir a revisão e a capacidade de cada um, não é isso? Explica para o pessoal o que vocês olham. Tá bom. A gente acha que, assim, para fazer uma revisão Cochrane, é quase que a gente fala, você vai ficar casado com esse tema pro resto da sua vida, porque depois você publica, você tem que ficar atualizando e tal. E a pessoa, às vezes, tem aquele impulso de acha que consegue fazer uma revisão Cochrane porque leu o método, porque leu fala, eu posso fazer. E a gente pega, assim, às vezes, grupos inexperientes que nunca fizeram. A gente sabe que vai... Como a gente tem que dar essa mentoria, Léo, é muito trabalho também pra gente. A gente não tem verdade, porque, inclusive, a Cochrane, a gente está muito ruim financeiramente para manter essa secretária, essas pessoas. Então, a gente tem que priorizar o título, qual é o tópico da revisão, fazer coisas que são importantes mesmo, relevantes, prioridades, e o time, porque se o time vai dar muito, consumir muito da nossa energia, não vai ser bom nem para eles nem para a gente não vai poder publicar muita coisa. Então, o que a gente vê no time? Tem que ter alguém que já teve experiência com pesquisa, já publicou alguma revisão, não precisa ser nem Cochrane, alguma revisão já fez, a gente dá uma olhada no que eles publicaram. Tem alguém que tem experiência em estatística, tem alguém que tem experiência no tópico, na condição, você está fazendo sobre acupuntura, tem alguém que sabe sobre acupuntura no seu time? E tem alguém que seja de dentro da Cochrane. Então, se eles não conhecem ninguém de dentro da Cochrane, a gente vai te colocar em contato com alguém. A gente convida alguém, a gente pode ajudar para conhecer um pouquinho da estrutura da Cochrane, porque as pessoas ficam frustradas, tem que mandar o protocolo, aí tem que esperar, isso e aquilo. É muita regrinha que às vezes frustra o time. Então, a gente olha assim, nessa maturidade, nesse estilo. O que a gente percebe aqui no Brasil, do nosso grupo, né? Acabou que sei lá, a gente sempre aprende bem com os nossos mentores, né, André? E eu aprendi com os melhores que você tem que ser generoso, que você tem que ceder espaço, tem que convidar as pessoas e tal. Então, assim, eu lembro quando eu fiz a minha primeira Cochrane Review, foi de Pilates para back pain. Eu assumi a revisão, nós montamos o protocolo todo e na hora de conduzir a revisão nós convidamos uma aluna de doutorado para fazer. E aí é isso, né? Ela tem um mentor dentro da Cochrane, que são vocês, mas ela também tem um time que dá suporte para ela o tempo inteiro. E dali para frente ela pega a expertise dela de fazer a condução da revisão do início ao fim e dali ela vai embora. E é muita dedicação, viu, Léo? Tem gente que subestima o tempo que demora para fazer uma revisão da Cochrane. É muito tempo. A gente já fez, a gente já sabe. E é engraçado, né? Mesmo quem já faz há muito tempo, nós estamos com eu não sou autor, mas a Lu que está aqui do meu lado, te vendo aqui, a Lu está com 2 revisões da Cochrane de Mackenzie para back pain. E por mais que a gente faça o negócio, na hora que vem o Messias lá, tudo para olhar, e aquele 1 bilhão de coisa, né? Não, e sabe o que também tem sido muito frustrante ultimamente? Que a Cochrane agora está bem... Eles estão levando o Messias bem em cima. É o seguinte, você faz a busca da literatura, né? Você busca todos aqueles bancos de dados, né? Aí você faz, resume tudo. Isso demora tempo para você avaliar a qualidade. Aí você escreve, manda. Quando você manda a revisão, já passou quase que 1 ano que você fez a busca. E aí a gente não publica se a busca tiver mais que 1 ano. Então, é tão frustrante, eu sinto uma pena, uma peninha. Eu tenho que falar para os autores, I'm sorry, mas a sua busca já está
desatualizada, você vai ter que buscar de novo. Aí eles ficam de cabelo em pé, mas aí não precisa se assustar, não, porque eles têm que buscar tudo de novo, tem que avaliar tudo de novo, mas se encontrar alguma coisa que vai ser incluído na Cochrane, não precisa mudar toda a sua revisão, só põe aquilo lá numa áreazinha que chama esperando, awaiting, põe aquilo lá, avalia, a não ser que seja assim, você encontre um trial que vai mudar todas as suas Toda a conclusão. Aí vai ter que reescrever. Eu acho que é muito legal isso. Assim, a gente tem outros colegas que trabalham com Cochrane dentro do nosso grupo aqui no Brasil e que, para os alunos, é uma experiência espetacular. É muito louco isso, Andréia. Quando eu cheguei aqui em 2010, eu fui por esse grupo de pesquisa onde eu estou até hoje, eu adoro o meu trabalho, tenho amigos incríveis. Eu falei assim, que tal a gente orientar um mestrado fazendo uma revisão sistemática? Era mal visto isso ali. É assim, você tem certeza? Será que a banca vai aprovar? É só uma revisão? Eu falei, cara, mas não é só uma revisão. A gente pode fazer uma revisão nos moldes da Cochrane. Talvez não necessariamente uma Cochrane Review, mas... e hoje é muito legal como é que a coisa parece que é lenta para mudar, mas ela muda, né, Andréia? Hoje, assim, praticamente todas as teses de doutorado da universidade que eu trabalho tem uma revisão sistemática lá dentro. Então, o aluno sai com uma expertise em conduzir o estudo que ele deseja fazer, ou ele usa a revisão para encontrar um gap na literatura importante para ele fazer e aí ele tentar mudar aquela conclusão depois de outra forma, né? Então, é muito legal como é que o interesse acadêmico sobre revisões temáticas no Brasil também mudou. Porque quando eu cheguei, eu assustei, eu falei, cara, mas revisão temática é um método legítimo de condução de pesquisa. Ah, mas não é original. Eu falei, mas precisa ser original, né? É original, sim. Entendeu? Você pode, porque a conclusão que você coloca, quando você coloca os estudos juntos... Verdade. Olha, uma das coisas que eu adoro, Léo, quando eu faço uma revisão, uma meta-análise, uma revisão, eu falo, a hora que eu ponho tudo junto e monto a meta-análise, eu falo assim, eu sou a primeira pessoa do mundo que está vendo esse resultado. É super... que ninguém pôs antes. Quando eu publiquei a meta-análise em 2006 de opioides para dor crônica, e a hora que eu olhei os resultados, eu fiquei assustada. Primeiro porque funcionava para dor crônica, mas aí eu fiz uma cumulative meta-análise, que você vai colocando... Eu acho que naquela época eu incluí uma meta-análise com 31 estudos randomizados. Na hora que eu fiz uma análise cumulativa, ou seja, você organiza nesse desenho aqui, né? Da cópia aqui, né? Você coloca os estudos cumulative meta-análise, significa que você vai colocar todos eles por ordem de tempo que eles foram publicados, ok? Então, o primeiro artigo, aí você faz uma meta-análise do primeiro para o segundo, depois você põe mais um, o próximo que foi publicado, aí você faz uma meta-análise do primeiro, segundo e terceiro. Então, a meta-análise que você vai vendo é assim, aumentando um. Sabe o que eu vi naquela meta-análise? Que 10 anos antes, a gente tinha a mesma resposta. Já tinha o resultado há 10 anos agora. Ou seja, todos aqueles estudos que foram publicados depois daquela data foram unethical. Porque a gente já sabia o resultado. Por que você vai ficar randomizando gente para tomar opioide depois daquilo? Aliás, não é incomum isso, né, André? Eu já peguei vários exemplos de cumulative meta-análises e aí eu vejo exatamente esse cenário. Tipo, se eu tivesse feito essa revisão 10 anos atrás, eu meio que já sabia o resultado ninguém falou. Jim Weinstein, que até hoje ele é o editor da Spine, ele foi editor do nosso grupo da Cochrane por muitos anos. E ele é um super estimulador da Cochrane, então por isso que a gente tem aquele acordo com a Spine. Quando a gente publica uma revisão na Cochrane, ele imediatamente aceita na Spine sem fazer o peer review. Ele aceita o peer review que a gente faz na Cochrane como se fosse dos... Porque, na verdade, são as mesmas pessoas que trabalham na Cochrane trabalham para a Spine, né? Claro. São editores. Então, a gente tem esse... Eu acabei de publicar um outro artigo agora, 22 anos de Cochrane aqui no Canadá. E foi publicado, acho que está sendo publicado esse mês agora na Spine. Legal. André, é importante o pessoal entender que como o processo da Cochrane ele é um pouco mais, ele é muito mais rigoroso, ele também é mais moroso, né? Ele demora mais para sair. E aí eu entendo que essa republicação, primeiro o auto-Cochrane é difícil, mas é muito legal quando as coisas saem. E essa republicação na Spine é quase um ato de generosidade e premiação dos autores, né? Para que eles consigam pegar um pouquinho mais lá na frente. Você não acha? Ih, acho que está travando muito. É um 2 por 1. Você ganha 2 artigos por um trabalho que você fez. E é um método assim, às vezes a Cochrane não gosta muito não, que a gente republica na Spine.
porque diminui um pouco o número de gente que vai procurar a revisão na Cochrane. E a gente tem várias reuniões, já fizeram muitas reuniões com a Cochrane, convencendo eles que, na verdade, aumenta o impacto da revisão da Cochrane, porque é mais visibilidade que tem. Como eles contam para o Impact Factor da Cochrane, eles contam quantos acessos tem. Então, às vezes tem gente que prefere citar a revisão na Spine e não da Cochrane, e aí a Cochrane não fica lá muito contente. Entendi. Andréia, acho que você já comentou um pouquinho o que é necessário ser um autor da Cochrane. Você acha que é perfeitamente possível fazer uma revisão não Cochrane, usando toda a metodologia Cochrane, ou você acha que é muito difícil? É claro, não. Difícil, vai ser difícil de qualquer jeito, né? Mas é possível, é claro que é. Os métodos são disponíveis para qualquer um. O treinamento que a Cochrane dá é irrespectivo se você vai fazer uma revisão da Cochrane ou não. O book. O software, que chama RevMan, vai ser lançado agora uma nova versão do RevMan. Já está em versão beta de teste, né? E esse vai ser só online, porque por enquanto você faz o download do RevMan para o seu computador. Isso. Com ele ali. Mas a próxima versão vai ser só online. E aí, parece que essa versão online vai ser só disponível se você estiver fazendo mesmo uma revisão para a Cochrane. Então, quem não tiver com a Cochrane não pode usar não vai poder usar o RevMan. Porque dá para usar. Muitas pessoas usam o RevMan para fazer meta-análise, né? Dá sim. Entendi. E agora vamos mudar assim, um pouquinho de assunto de métodos e tudo. André, o que é Cochrane, por exemplo? Muitas pessoas ficam surpreendidas aqui no Brasil quando eu mostro o Plain Language Summary da Cochrane, né? E eu falo, olha, esse texto aqui, que aliás era péssimo para escrever, porque o Plain Language Summary é um que eu chamo aqui no Brasil, não sei se a tradução está correta, eu falo que é um sumário para consumidores, ou seja, é um sumário em que o paciente está com diabetes, ele quer saber se ele usa aquele medicamento, ao invés dele ler o resumo Cochrane, que é excelente, mas ele é ultra tecnicista, ele fica falando de grade, quality of evidence, né, risk of bias e tudo. E é um sumário totalmente voltado para o ser humano que é consumidor de pesquisa e não é o médico, não é o físio, não é o psicólogo, é o paciente. A Cochrane tem uma preocupação muito forte com pacientes ou é só o Plain Language Summary? Existem outras atividades para eles? Não. Na verdade, o Plain Language Summary é uma consequência da Cochrane ter um Consumer Network. Então, começou assim, isso já tem muito tempo, tinha nos congressos da Cochrane, você tinha muitos os pesquisadores, os clínicos que iam, né? Mais os pesquisadores mesmo, mas aparecia lá gente que tinha uma doença, e eles queriam lá. E essas pessoas começaram, então, a querer fazer parte da Cochrane, aí foram, então, eleitos para serem parte dos governing body, né? Quem faz a governança mesmo da Cochrane. Montaram há muitos anos atrás, acho que 20 anos atrás, essa Consumers Network, que é uma network das pessoas que são consumidores das revisões sistemáticas da Cochrane. Não necessariamente pacientes, mas tem muita gente que é um cuidador de uma pessoa com uma doença, ele quer saber quais são as evidências, ou é jornalista que quer saber, o pessoal de governo, então qualquer pessoa que seja meio leigo. Então eles formaram esse Consumers Network, são gente que consome as revisões sistemáticas. E aí, então, eles falam, bom, o que a gente vai fazer então? Nós estamos aqui para ajudar, porque todo mundo na Cochrane é voluntário, todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo quer entusiasmar. Nós queremos ajudar, nós queremos fazer alguma coisa. O que vocês podem fazer, então? Aí veio a ideia, eles deram a ideia, será que a gente podia fazer um resumo que seja para o leigo? Então, foi eles que vieram com a ideia e começaram. Então, na verdade, cada grupo da Cochrane tem que ter representantes, que sejam pessoas leigas, que elas vão ler o abstract, vão ler a Cochrane Review, e eles escrevem os resumos em Plain Language Summary. Legal. Eu também não sei escrever, porque a gente está tão acostumado a usar a linguagem técnica, né? Que a gente acaba usando palavra que não é inglês. Eles falam, não, tem que traduzir para o inglês, para o português, né? Tem que traduzir para a linguagem que a sua avó vai entender. André, dentro dessa ideia de
envolvimento de pacientes na Cochrane, existe alguma outra... Aí eu não desconheço total. Existe algum envolvimento de policymaker mesmo, de tomador de decisão em saúde dentro da Cochrane ou não? Não, dentro da Cochrane, não. Eles podem fazer parte, assim, ajudando, mas não tem uma network dos policymakers, não tem. Mas eles são bem ativos em, por exemplo, uma das coisas que a gente, quando vai fazer essa lista de prioridades, né, a prioritization, todos os grupos a gente tem que fazer uma lista de prioridades. Quais são as prioridades que a gente vai dar para o próximo ano? Porque todos os grupos estão realmente financeiramente muito ruins. Alguns estão melhorzinhos que os outros. Então, a gente tem que fazer prioridades. Quando a gente vai fazer prioridades, a Cochrane fala, vocês têm que contactar os consumers, tem que contactar os clinicians e tem que contactar os policymakers. Porque eles que vão pagar esses tratamentos aonde eles estiverem. Então, a gente tem que contactar. Aí eles entram nessas priorities exercise que a gente faz. Então, a gente faz tipo um Delphi, onde a gente ou faz uma survey, manda para eles, fala, olha, tá aqui os tópicos potenciais. A gente tem aqui 30 tópicos que a gente tem pessoas interessadas em fazer revisão. Dá para vocês fazer ranquearem. Aqui, ajudar a gente. Então, eles ajudam a gente a fazer os 10 mais, por exemplo, que são importantes para eles. E você tem algum exemplo concreto? E, de novo, eu não quero te apertar, não, porque está fora da nossa pauta. Existe algum exemplo concreto, assim, cara, algum policymaker foi lá e mudou uma política de saúde por causa de Cochrane, que você lembre? Porque isso no Brasil, a professora Andréia, é uma loucura, entendeu? Então, por exemplo, se o site do Ministério da Saúde ainda diz que repouso é bom para dor lombar. Por exemplo, só para não fugir da nossa... Está escrito. Está escrito, falou, tem que fazer um diagnóstico preciso, identificar a causa, dar repouso, e eles escrevem assim, ginástica proibido. Está escrito. Ministério da Saúde, entendeu? Então, assim, e não adianta mandar, você não sabe quem escreveu, quem fez. Eu sei que o governo brasileiro, ele sempre tem uma tradição maravilhosa no Ministério da Saúde em vacinação e outras coisas. Existe, sim, demanda espontânea do governo por pesquisa. Eu vou fazer uma live daqui a 2 semanas com uma colega que trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, que eles só fazem revisões sistemáticas sob demanda do governo. E virou uma profissão para ela, né? Eu tenho 3 ex-alunos meus que trabalham nesse local, é muito legal. E assim, eu falo, cara, era só abrir uma meia dúzia de Cochrane Review e mudar aquele site, porque o consumidor está lá olhando. Né? Então, assim, no Canadá, por exemplo, onde você reside, você percebe que eles usam mais esses documentos do que outros? Usam, muito mais. Bem, eu já até esqueço como que é no Brasil, né? Mas aqui, por exemplo, aqui tem um órgão do governo que chama CADATA, a Canadian Agency for Health Technology and Development. Tá. Então, eles fazem para o governo, eles são pelo governo federal, mas eles servem todos os governos das províncias também. E basicamente o que eles fazem é revisão sistemática, então de tópicos, de medicações, de devices, né? Que são equipamentos, diagnóstico, equipamento cirúrgico. Então eles estão sempre fazendo revisão. E aí eles publicam, qualquer pessoa vai publicar, e eles usam, a primeira coisa que eles veem existe uma revisão da Cochrane já nesse tópico? Porque se existir, ele já sabe que não precisa. Está feita, né? Claro. E aí eles, por exemplo, pode ser que a revisão da Cochrane está atrasada, não está atualizada, então eles fazem só daquele... Se a revisão da Cochrane foi exatamente naquele tópico que eles querem, então eles só atualizam dos anos que faltam, né? Tá. E então existe essa preocupação, porque a preocupação aqui, Léo, é o contrário, é não desperdiçar dinheiro. Se a gente tem o dinheiro do governo para investir, para pagar um tratamento, isso, aquilo, eles querem investir naquilo que funciona, porque tanto que foi muito diferente aqui o tratamento de Covid com o que meus pais falam no Brasil, com o que eu escutava, fiquei horrorizada, porque aqui nunca se falou em hidroxicloroquina, nunca. Passou assim rapidinho e já, cadê a evidência? Não tem evidência. Então, ivermectina chegou aqui, azitromicina chegou um pouquinho, tá, uma coisa assim meio, sabe? Mas aqui, primeiro assim, cadê a evidência? Tem estudo? Não tem? Tchau. Então, aquilo que
corticosteroide já está sendo implementado, porque já saiu, já tem, então no dia seguinte já começa a fazer. Eles morrem de medo de desperdiçar o dinheiro público, é muita responsabilidade. É muita. Não, e André, é maluco, é porque deveria ser óbvio, né? Essa pergunta me soa até idiota para você. Tipo assim, o seu governo usa evidência para tomar decisão em saúde, né? Eu lembro um exemplo muito legal da nossa colega Rachel Buchbinder. Ela fez uma... Depois você me ajuda se eu estou falando a coisa certa. Ela fez um ensaio clínico de injeção de cimento ósseo para prevenção, para tratamento de fratura osteoporótica de corpo vertebral. Eu acho que eu não errei isso. Ela publicou isso na New England Journal. E teve um debate, tipo uma live, igual eu estou aqui. Você não existia Instagram naquela época, com um médico. Eu tive pena do médico, porque a Rachel é muito articulada. E ela estava no top do game ali. Deu 48 horas, saiu uma policy do governo e falou assim, não pago mais esse procedimento. Mas foi assim, publicou um paper na New England, o cara olhou, falou, olha, a gente pediu um especialista para ler, se você quiser fazer isso particular, fica à vontade, nós não vamos pagar, né? Então, assim, é muito louco como é que... Porque parece que os países mais evoluídos, e o nosso, não que a gente não tenha, a gente tem excelentes técnicos do Ministério da Saúde, aliás, vários foram demitidos durante o Covid, de usar racionalidade na hora de tomar decisão, né? E aí, de novo, a Cochrane deveria, na minha cabeça, ser a porta de entrada para essa discussão. Igual você falou, é mais fácil, né? Já existe uma revisão da Cochrane nesse tópico, né? Então você sabe que aquilo é a resposta para aquela questão. O que muita gente fica frustrado com a Cochrane, Léo, é que pelo fato da Cochrane revisar e olhar tudo, você acaba, às vezes, tendo que concluir que a evidência que você tem ali é bem pobrezinha. Os resultados, apesar de você ter estudos randomizados, eles estão cheios de bias, né? Cheio de viés, baixa qualidade. Aí você fala assim, como que eu vou fazer uma conclusão aqui numa Cochrane Review? Então, o que frustra muita gente é que eles falam assim, mas a Cochrane Review sempre fala, precisa de mais evidência porque a gente não tem suficiente, precisa de mais porque não tem suficiente. Mas isso já é importante saber, porque você fez todo esse trabalho, você tentou achar artigo do mundo inteiro. A Cochrane não gosta que você faz só em inglês, você tem que incluir todas as línguas, eles te arrumam traduzir. Eu vivo traduzindo artigo em português para outro time que está do outro lado do mundo lá, que achou um estudo randomizado em português, eles precisam incluir na revisão deles, eu ajudo. Então, assim, você tem que incluir tudo e não é culpa de quem fez a revisão da Cochrane, don't shoot the messenger, não vai matar o carteiro porque ele trouxe a carta, né? Trouxe a notícia ruim. Né? O carteiro não tem culpa que ele trouxe a notícia ruim. A notícia ruim é notícia ruim, não tem jeito. Então, muita gente fica frustrada por causa disso, que às vezes a gente busca e não acha muita coisa boa. E mais, né, André? Eu acho que você vai lembrar, a gente publicou, eu orientei uma doutoranda aqui e a pessoa da Cochrane adorou, porque a gente fez a menina fez um doutorado inteiro sobre espina em pesquisa, né? Conclusões exageradas, conclusões muito otimistas sobre tudo. Eu já tinha lido um monte sobre isso. Eu falei, putz, eu queria fazer fisioterapia dentro do mundo da dor lombar e tal. E foi o doutorado da menina é um desastre no sentido dos resultados. O doutorado é magnífico. Ela publicou em revistas muito importantes, a Daphne, ela costuma estar nas lives aí. Mas a conclusão é assustadora. Tipo, 80% de tudo que é publicado em dor lombar, o resultado não bate com os números que estão escritos lá dentro. A exceção é a Cochrane. Né? A gente fez muito sobre resumos, né? A conclusão final do texto e o resumo. E aí, assim, a Cochrane, aí de novo, eu acho que o papel da mentorship que você está chamando, né? Da revisão por pares dentro da Cochrane, ela não deixa você ser entusiasmado, mesmo se você for. Ele vai falar, Léo, abaixa o tom, né? Abaixa a bola aqui, não é bem isso e tal. E aí você vai olhando, é assustadora a diferença entre as revisões Cochrane e não Cochrane. E de trials, aí a gente já não tem uma organização que cuida de ensaios clínicos, mas eu percebia, a gente não pôde escrever isso no paper, mas era nítido, que quando o autor era muito sênior, ele é muito equilibrado na decisão, ele não tem medo de passar notícia ruim. Ele fala, olha, ok, é um efeito pequenininho, é o que tem para hoje, né? Vamos tentar melhorar, descobrir coisas novas.
E, de novo, essa ideia da Cochrane, ela deveria ser mais perpetuada fora da Cochrane, do ambiente Cochrane. E aí eu estou falando de editores de revista, de revisores de papers, né? De nós mesmos, né? Porque a gente também está fora da Cochrane o tempo inteiro. E para controlar o entusiasmo dos autores. Né? Eu acho que isso. Eu fui editor do Brazilian Journal e direto eu falava assim, olha, eu vou aceitar o seu paper, mas essa conclusão não dá. Entendeu? Tem como você falar que não é tão bonito assim e tal, e os autores sempre levavam numa boa. Muitos deles até falavam, cara, você tem razão. Às vezes o autor ele é tão apaixonado com o tema, né, André? Não existe pessoa sem viés, né, nem sem crença, e às vezes você fica entusiasmado, né? O seu trial achou um achado talvez estatisticamente significante com um efeito pequeno, e você chega e recomenda. Fala, ó, cara, usa que é uma beleza, né? É 1% melhor do que placebo, mas tudo bem. Então isso é legal. André, última pergunta que eu tenho para você é uma pergunta sua de pesquisa, que eu também não te mandei na nossa pauta, mas eu queria muito que você contasse para a gente as suas linhas de pesquisa que você tem feito atualmente, porque eu lembro que da última conversa que você teve comigo, você estava fazendo um ensaio clínico de desmamar o opioide, é isso? De tirar o opioide? E aí, então assim, conta um pouquinho sobre isso, porque senão fica parecendo que você é uma systematic reviewer, tá? E eu não sei se esse rótulo, nenhum rótulo é bom, mas eu gostaria de também saber um pouquinho das suas pesquisas originais, não, de novo, não vou usar esse termo, não, fora do mundo das revisões sistemáticas, para a pessoa conhecer que você também faz pesquisa fora disso. A gente faz um monte de coisa, né? A gente tem que acabar fazendo um monte de coisa. Como eu sou médica de dor crônica, eu fiz fisiatria, mas dentro da fisiatria eu me especializei em dor crônica, então eu só vejo gente com isso. E aqui no Canadá e na América do Norte em geral, para dor crônica, o número de gente que é prescrito opioides é muito alto, Léo. É assim, é absurdo. Por exemplo, a província que eu moro aqui é Ontário. Ontário tem, acho que 14 milhões, 15 milhões de pessoas. Sabe quantas prescrições tem por ano de opioides em Ontário? Não faço ideia. 9 milhões. Uau! 2 milhões de pessoas, ou seja, 1 em 7, acaba recebendo uma ou mais prescrição de opioides. Então, todo ano tem 9 milhões de prescrições. E cada prescrição é para um monte de pílula, né? E assim, começou a ter muita gente que teve overdose, morreu. André, esses 9 milhões são 9 milhões de pessoas ou são 9 milhões de prescrições? Prescrições. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, tá, obrigado. Que são todos os anos, que recebem 9 milhões de prescrições. Um sétimo, por isso que você falou, 1 em 7 recebem, tá? Então, o que acontece? O problema é o seguinte, aí tem muita gente que desenvolve opioid use disorder, que é o problema do vício, os opioides e tal. Então, como é minha área, eu comecei mais para essa área de opioides, fiz a revisão, a meta-análise que foi publicada no CNAJ em 2006, aí participei, eu fui a líder do guideline, primeiro guideline de opioides aqui do Canadá, que foi publicado em 2010. E aí foi assim, aquela revolução, porque ninguém tinha noção de que para opioides você tinha uma dose máxima. Todo mundo achava que você podia subir o céu ao limite, né? Eu cheguei lá, eu consegui achar uma evidência super baixinha, Léo. Mas eu achei estudos que falavam que acima de 200 era muito perigoso, 200 miligramas de equivalente de morfina. E aí comecei, e porque eu fui autora do guideline, aí começaram a me chamar para tudo quanto é lado no Canadá, para participar, para ensinar os médicos como que prescreve, qual que é o problema. Então, eu meio que assim, passei a ser a referência de como prescrever opioides aqui no Canadá. Que legal. Viajava muito, e aí me convidaram, esse estudo que eu te falei, esse estudo randomizado que eu estou participando para retirada dos opioides, é com uma colaboradora da Inglaterra. Tá. Estudo randomizado, a gente está terminando a análise agora. Uau, que legal. Logo vai ser publicado, com centenas de pacientes que foram randomizados para tirarem os opioides, sabe? Tá. E aí eu tenho feito muito assim, eu tenho feito o projeto ECHO, ECHO, que é um projeto de mentoring, né? De mentorar mesmo os médicos, farmacêuticos, enfermeiros que tratam pessoas com dor crônica para prescrever ou não prescrever opioide. Porque quando você não prescreve opioide, você tem que tratar a dor crônica com alguma outra coisa. Então, a gente ensina. Esse é um projeto que eu tenho feito agora, que toda semana a gente está lá com um grupo de experts em dor crônica, usando telemedicina, a gente usa Zoom, e a gente conecta com profissionais das áreas rurais, remotas,
e eles apresentam os casos deles e todo mundo discute. Então, eu já publiquei vários artigos sobre como que o eco muda a prescrição de opioides, como que o eco ajuda eles a aprenderem mais sobre tratamento de dor crônica. E a gente está tentando levar o eco para o Brasil, agora para o Covid, principalmente, porque, principalmente nas áreas remotas do Brasil, tem pouco conhecimento. Então, eu estou tentando ajudar o eco a chegar no Brasil para ajudar. Então, assim, é mais do que pesquisa. Vocês também atuam direto com os caras. A gente chama Knowledge Translation, né? Implementation Science. Eu acho que nesses últimos anos eu estou mais especialista em... Antes eu era knowledge... Tem o knowledge... assim, quando você tem o conhecimento, você cria o conhecimento com randomizado, com estudo clínico. Aí tem knowledge synthesis, que é a parte da revisão sistemática, dos guidelines, que você vai sintetizar o conhecimento. E aí tem aquele knowledge implementation, que é quando você vai implementar o conhecimento que veio de lá, né, de toda essa cadeia, você vai implementar na prática. Então é essa parte que eu tenho feito mais ultimamente, implementation science. Uau, que legal, André, que bacana. Você não vai dar nenhum spoiler assim, desse ensaio clínico de opioide, não, né? Andréia, você acha que vai ser difícil publicar? Eu fico imaginando o resultado desse estudo. Você tem tido dificuldade em publicar artigo na era Covid? Artigo, você fala assim, é porque a gente está numa maré aqui que está assim. Eu tinha certeza que a revista ia pegar, mas o cara não quer saber porque ele só fica publicando essas maluquices de Covid. Não, olha, para te falar a verdade, eu tinha um monte de artigo desde o ano passado que estava na gaveta aqui, sabe, esperando escrever e mandar. Oi, Léo, porque eu tô em casa, né? Só vou pro hospital lá uma vez por semana, que eu só faço clínica uma vez por semana. Pelo fato de eu não estar fazendo trânsito e e viajando menos para congresso, consegui mandar vários artigos e, por enquanto, tá indo bem. Tá indo bem. Cara, a gente tá tendo muita dor de cabeça. Hoje a gente tá fazendo pesquisa ruim ou a gente tá mandando no lugar errado. Tem papers assim, eu conversei isso com o Chris recentemente, assim, o Chris falou assim, olha, não sei se, sabe, o British Medical Journal ou New England vai querer papers, porque na hora que bater o Covid lá, o cara vai entrar, entendeu? Se for bom, obviamente. Então, assim, a concorrência tá desleal. Não, tá, mas sabe o que tá muito difícil também? Conseguir revisores. Mesmo pra gente, eu sou editora também de um jornal que chama Journal of Clinical Medicine. E, nossa, tá muito difícil de conseguir gente com tempo para fazer o peer review, né? Os revisores para as revisões da Cochrane, porque tá todo mundo super estressado, cansado, com criança em casa. E só aquela fadiga, né? O medo do Covid, muita information, né? A gente fala information fatigue, muita coisa todo dia. Então, isso cansa a gente. E os revisores, tá difícil conseguir revisor. E parece, né, André, que o que aconteceu com você aconteceu com vários pesquisadores, porque o que eu aprendi com editores de revistas da fisioterapia é que o número de submissão está explosivo, e não é só Covid. Então, quem está com tempo em casa e está conseguindo aproveitar esse tempo sem ficar nessa loucura de Covid, eles estão mandando bala em submissão e as revistas estão ficando afogadas. Então, uma das soluções é rejeitar direto, né? Porque ele não vai conseguir visor e tudo. Andréia, você queria fazer uma mensagem final? Porque se a gente não desligar agora, o Instagram desliga a gente, tá? Foi muito legal. Eu queria que você se despedisse primeiro e eu para fazer meu agradecimento no final aqui com você. Não, tá bom. Não, foi muito bom. Foi minha primeira live que eu fiz no Instagram. Que me ajudou. Eu só gostaria de dizer, então, que eu também tenho um canal de YouTube. Sempre queria fazer propaganda, mas se as quiserem, onde eu coloco tudo que eu ensino meus pacientes, eu gravo agora no YouTube. Tem legendas em português. E tem sido bem... Eu gosto, porque eu estudo antes de fazer os vídeos do YouTube. E, para mim, muito obrigada por convidar para mim participar aqui. Eu gosto de falar da Cochrane. Como você vê, eu tenho uma história com a Cochrane de 20 e poucos anos. E... realmente é gratificante fazer revisão, porque é gostoso, mas é trabalhoso. Quem quiser fazer revisão, por favor, manda isso pra gente. Legal, legal, André. Muito obrigado. A gente vai colocar... Eu vou ver se depois eu faço um print da sua página do YouTube. Vou colocar no meu canal para o pessoal seguir você, porque tem muita informação importante lá. A gente vai junto, ó.
É isso aí, é isso aí. Pessoal, André, muito obrigado de coração por você ter doado uma hora do seu valioso tempo com a sua família, com a gente aqui. Fique com Deus, espero que você esteja bem, espero te ver em breve, né? A gente já se vê em Sydney no Lobeck Pen Fórum, foi cancelado. Eu espero te ver no futuro bem breve aí, tá bom? Bom, tá Um bom. super Obrigada. beijo, dá um beijo na sua família. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Um beijo para todo mundo e boa noite. Valeu.